E aí, galerinha do sexto ano, tudo tranquilo? Espero que sim e que esse momento vai passar rápido e logo logo a gente vai poder se encontrar novamente. Bom, até lá a gente continua o assunto de forma virtual, certo? Então, continuando o assunto que a gente já ia dar sequência na aula anterior, a gente já ia iniciar falando sobre ângulos, os tipos de ângulos que a gente tem, tá? Então, o primeiro ângulo que a gente vai discutir vai ser o ângulo agudo, como está sendo representado aqui, certo? Então, o que vai ser esse ângulo agudo? Pessoal, é o seguinte, ó, o ângulo agudo vai ser aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então, qualquer número que esteja abaixo de 90 graus, eu vou considerar como sendo agudo. Então, por exemplo, se eu considerasse o valor 89, 89 ele não está abaixo de 90, então eu teria um ângulo agudo. 40, como está sendo representado aqui na nossa figura, né? Ele é um ângulo agudo também. Se eu colocasse 30, também é um ângulo agudo. Ou seja, deu para compreender aí, qualquer valor que você colocar abaixo de 90 graus, eu vou ter um ângulo agudo. O próximo tipo de ângulo que a gente vai ter vai ser o obtuso. Ou seja, o que vai ser esse ângulo aqui, obtuso? Então, o ângulo obtuso vai ser ângulos maiores que 90 graus e menores que 180. Ou seja, a gente tem que levar em consideração isso. Então, a observação aqui em cima desse valor ó, tem que ser maior do que 90 e menor que 180. Então, por exemplo, se eu colocasse 91 graus, ele já é maior do que o próprio 90 e é menor do que 180. Então, eu já teria um ângulo obtuso. 120 graus é maior do que 90? É maior. É menor do que 180? É menor. Então, ângulo é obtuso. Observe aqui que no exemplo que eu coloquei para vocês, a gente tem 145 graus. E 145 graus é maior do que 90, exatamente. É menor do que 180, também, né? Ou seja, obtuso. Basicamente é isso. Obtuso vai ser com essa situação aí. O próximo tipo de ângulo que a gente tem vai ser esse, o ângulo raso. O que vai ser o ângulo raso? Pessoal, olha só, o ângulo raso ele é mais tranquilo. Ele vai ser basicamente aquele ângulo que vai ser 180 graus, como está sendo descrito aqui, ó. Ou seja, se eu pegasse uma reta, um segmento de reta, uma reta ela é bem alinhada, é bem perfeita. Se fosse para me colocar o transferidor ali em cima, eu ia marcar do 0 até 180 graus. Então, poderia considerar que uma reta é um ângulo de 180? Sim. Também posso chamar ela de ângulo raso. Simples assim. Ou como a própria definição foi colocada aqui também, né? Pode ser meia volta. Meia volta é a metade, é uma reta também. Próximo ângulo. O ângulo reto. E um dos mais importantes, que normalmente a gente utiliza na matemática, na física, também na química. O ângulo reto, ele vai ser aquele ângulo que possui um ângulo de 90 graus. Ou seja, se você tiver um ângulo de 90 graus, eu vou dizer que isso daqui é um ângulo reto. Esse ângulo reto, além de ser representado pelo próprio valor de 90 graus, ele também pode ser representado dessa outra forma que está aqui, ó. Que eu estou destacando para vocês, que é esse quadradozinho com um ponto. Então, esse quadradozinho com um ponto representa também esse ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, se você se deparar na figura sem o valor de 90 graus, vamos pressupor que eu não tivesse aqui o número 90 e tivesse aqui esse quadradozinho com um ponto, eu estou dizendo que ali eu tenho um ângulo reto. Ou seja, de certa forma eu estou dizendo que ali tem um ângulo de 90 graus. Perfeito? Então são alguns detalhes que a gente deve se atentar. Não é difícil,
mas a gente tem que ficar esperto, né? Vamos ver aqui. Eu selecionei aqui duas questões para a gente fazer, já envolvendo esses conceitos que a gente acabou de discutir aqui em cima. As demais questões eu vou passando lá no próprio sistema do plural. Tranquilo? Mas para a aula não ficar muito longa, eu selecionei essas duas questões. É o seguinte, o assunto que a gente acabou de falar, ele é distribuído em várias páginas, tá? Eu botei aqui já num resumo bem geral, que começa na página 103 e vai até a página 108. Bom, então nessa questão 28, a gente vai colocar os dois ponteiros, certo? De forma que fique registrada essa hora que está sendo indicada em cada uma das letrinhas. Então, letra A, pede para a gente representar aqui 3 horas. Então vamos lá. Colocando aqui na parte central. Então lá em cima, já indicando no número 12, né? Eu vou ter o ponteiro maior. E nessa outra posição, o ponteirozinho menor vai estar indicando no número 3. Ou seja, a representação dos dois ponteiros seria essa daqui. Então basicamente é isso que essa questão pede para a gente fazer. Só representar os dois ponteiros. Nessa outra, às 18. Vamos lá, representar aqui às 18. Então tem a parte central. Então lá em cima, no 12, né? Eu vou ter o ponteiro maior. E aqui embaixo, eu vou ter o ponteiro menor. Representado aqui às 18 horas. Vamos ver aqui a letra C. Às 13. Vamos lá, representar às 13 horas. Parte central. Lá em cima, no 12. O 13, que corresponde a 1 hora, né? Ele vai estar mais ou menos por aqui. Então esse aqui vai ser o nosso ponteirozinho menor. Perfeito? Feita a letra C. Próxima letrinha. Pede para a gente representar aqui as 4 horas, né? Então pegando na parte central. Lá em cima também no 12, bota o ponteiro maior. E o ponteirozinho menor, que vai representar as 4 horas, ele já vai estar um pouquinho abaixo, comparado com o que a gente fez aqui. Cadê a letra A? Na letra A, né? Então na letra A, nessa posição aqui, a gente teria as 3 horas, 4 horas vai estar um pouquinho mais abaixo. Então vamos colocar ele um pouquinho mais abaixo, né? Então, mais ou menos por aqui. Então a gente tem um ponteiro menor. E está representado as 4 horas. Bom, nessa próxima questão, que se encontra na página 109, é a questão 34, pede para vocês utilizarem uma régua, se tiver um transferidor pode usar também, mas aqui no olho mesmo já dá para a gente até dizer se o ângulo ele vai ser, observem aqui o que a questão pede, viu? Se vai ser reto, o que quer dizer reto mesmo? Quando o ângulo é 90 graus. Quando ele vai ser agudo, na situação do agudo, lembra lá do que eu falei? Agudo é quando o ângulo é menor que 90 graus. E o obtuso? Quando o obtuso, o ângulo for maior do que 90 graus. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui, representar cada uma delas. Então vamos ver aqui a nossa letra A. Pessoal, letra A. Observem aqui. Ele não vai ficar totalmente perfeito para a gente considerar que aqui a gente tem um ângulo reto, né? Ou seja, dá para ver nitidamente que ele é menor do que 90. E se o ângulo é menor do que 90, ele vai ser agudo. Apenas isso. Letra A, agudo. E a letra B?
Ó, a letra B já está mais perfeito, né? Está até melhor do que a letra A. Então posso até considerar que eu tenho aquele quadradozinho com ponto, né? Lembra lá, quadradozinho com ponto aqui representa um ângulo de 90 graus. E o ângulo que representa 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Respondido a letra B, ângulo reto. Vamos ver a letra C. Olha só o que pede aí, né? Pessoal, isso aí não vai ser agudo, né? Não é menor do que 90. E nem vai ser reto. Esse ângulo está muito aberto. Ele é maior do que 90. Então, se ele é maior do que 90, eu tenho aqui um ângulo obtuso. Maior do que 90, obtuso. Próxima. Ó, isso aqui é uma pegadinha, viu? Essa letra D, ela é parecida aqui com essa letra B. Só que ela está um pouquinho mais inclinada. Então você tem aqui o ângulo reto também. Certo? Ou seja, exatamente nessa posição aqui, quadrados em ponto, 90 graus. E ângulo de 90 é o ângulo reto. Perfeito? Vamos ver aqui a próxima. Pessoal, letra E. Olha só o que a gente tem na letra E. Não é agudo, não é menor do que 90. Não dá para mim colocar o quadradozinho ponto, que representa 90 graus, que é o ângulo reto. Então só nos resta a opção de ser obtuso. Então, letra E, anota aí no livro de vocês. Obtuso. E para a gente encerrar aqui essa questão, tem a letra F. A letra F. Observa que ela é mais fechada, é menor do que 90 graus. Então, como isso daqui é menor do que 90 graus, a gente tem um ângulo agudo. Perfeito? Então, basicamente é isso que a gente teria aqui. Então, a gente viu os ângulos, os tipos de ângulos. Tem duas questões do livro de vocês. As demais questões, como eu falei, eu vou deixar disponibilizada lá, vou colocando pouco a pouco no plural para vocês irem fazendo. E nas próximas aulas a gente vai respondendo algumas para deixar mais claro o assunto. Beleza?